Gente, eu vou tentar gravar um vídeo para explicar para vocês um pouco do conteúdo, tá? O som vai ter latido de cachorro, vai ter outros barulhos porque eu tô gravando em casa, tá? Então, sobre a Revolução Francesa. Você lembra que antes da quarentena, antes do recesso, a gente estava estudando sobre o iluminismo, né? Sobre os pensadores daquela época, as ideias deles, tá? Assim, ó, a grande questão naquela época era justamente a monarquia. A monarquia absoluta. O rei mandava, era o soberano, ninguém podia contrariar ele, tá? Só que os iluministas, só que alguns iluministas não concordavam com essa ideia, tá? Eles acreditavam que o poder não deveria estar somente na mão dos reis. Como Montesquieu dizia, deveria ter três poderes, que hoje em dia existem, né? Poder legislativo, judiciário, executivo, tá? Ele não queria que somente o rei mandasse, tá bom? A Revolução Francesa nada mais é do que uma revolução longa, bem extensa, que surgiu na França no século XVIII, logo após o Iluminismo, porque ela tem influências das ideias iluministas. O monarca naquela época era o Luís XVI, tá? Ele quem mandava em tudo. Só que, como ele estava sendo pressionado pelas ideias iluministas, ele era um déspota, tá? Ele fingia que aceitava as ideias, ouvia, fazia assembleias para tentar ouvir o povo. Só que ele não mudava, ele ainda era quem mandava em tudo e não aceitava outra opinião. Tá? Só que o povo já estava cansado disso, tá? A França, ela tava em uma crise econômica muito grave, tá? Porque a nobreza e o clero não colaboravam com dinheiro, tá bom? Era somente a parte do povo, da população mais pobre, que pagava impostos. A nobreza e o clero somente aproveitavam o luxo para ostentar e gastavam todo o dinheiro da população. Imaginem só, somente o povo dava dinheiro e os bonitos gastavam. Então, foi a partir daí que começou uma crise econômica. Além que a França passou por uma guerra de 7 anos. Aí começou a acumular. E a população desempregada com fome começou a questionar o poder do rei, tá? Porque é absoluto. Ele só tá servindo para gastos. Então a gente precisa tirar ele, tá? O marco da Revolução Francesa foi a queda de Bastilha, em 1789, tá bom? O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão, tá? Ela não estava sendo utilizada naquela época. Só que, então se ela não estava sendo utilizada, por que ela foi o marco? Porque a Bastilha representava o poder do rei, entendeu? O soberano. Aquela prisão representava a soberania do rei, que ele podia mandar qualquer pessoa para ali. No momento em que a população tomou, era como se ela dissesse, agora o rei não manda mais, tá bom? A partir daí surgiu uma Assembleia Constituinte, perdão. Essa Assembleia fez a primeira Constituição da França. A Constituição da França, essa primeira, falava sobre o voto censitário. Tá? O que seria esse voto? Esse voto seria que qualquer cidadão poderia votar desde que tivesse uma renda. Entretanto, mulheres ainda não votavam. Porém, esse nosso monarca, Luís XVI, que ainda governava, ele não concordava com isso. Afinal, com essa Constituição, limitava o seu poder. Ele não podia mandar. Tá? A Constituição ainda fazia com que, antes dele mandar, fosse feita uma reunião, pensasse se as ordens deles deveriam ser estabelecidas ou não. Então, a partir daí, ele começou a conspirar com a Austrália. Existiam outros países que também não concordavam com isso, tá? Que existiam outros países que queriam a volta da monarquia absoluta. Então, eles começavam a conspirar. Tá? Porque eles queriam botar o povo no lugar deles e continuar mandando. Aí o Luís XVI começou a conspirar com a Austrália para voltar o poder absoluto. Só que nessa Assembleia Constituinte a gente tem duas classes importantes, tá? Que a gente precisa